né? A gente vai iniciar aqui o painel Tech as a Service. Vou me apresentar primeiro um pouquinho, falar um pouco sobre a minha trajetória, o porquê de estar aqui hoje. Eu trabalho com tecnologia desde os meus 15 anos de idade, já empreendi algumas vezes no setor de tecnologia. Montei ali em 2010 uma das primeiras empresas de cloud aqui no Brasil, de serviços gerenciados de cloud, pegando o início ali da era de cloud no Brasil especificamente, né? Isso tem muito a ver com inovação, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Atualmente estou como CEO e também co-founder da Bot, que é uma empresa de automação de processos, e eu vejo uma similaridade muito grande com o que eu vi em cloud ali em 2010, né? A parte de automação de processos vem para mudar, de fato, a dinâmica das empresas, né? Assim como o cloud possibilitou agilidade em diversas áreas, a automação de processos também se coloca nesse mesmo patamar. Eu vou pedir para a Adriana se apresentar aqui na mesa para a gente. Fica à vontade, Adriana. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a Melissa, a ProScore, pelo convite, a presença de todos vocês. Eu sou Adriana Saluceste. Falando um pouquinho de mim, eu trabalho há mais de 18 anos com a gestão de equipes multidisciplinares, de tecnologia, operações, produtos e estratégia, sempre voltado para o setor de tecnologia, bancário e mercado financeiro. A minha formação é muito baseada em tecnologia e finanças também, então eu sou tecnóloga em processamento de dados, sou bacharel em sistemas da informação, tenho 3 MBAs, um sendo gestão de tecnologia com foco em inovação, gestão de segurança da informação e finanças. Hoje eu atuo como consultora de tecnologia da Tech. A Tech é uma empresa de tecnologia que traz soluções ali agregadas a alta performance, totalmente customizável, para ajudar as instituições financeiras na decisão de crédito, para mitigar o risco, mitigar a fraude e outros produtos ali que possam ser customizados à necessidade das instituições financeiras, e todos eles são disponibilizados como as a services. Andy, por favor. Bom dia. Primeiro, agradecer a Melissa, ao Pedro, pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho com vocês, de reencontrar grandes amigos, né, Natália, Carol, pessoal da Vivo, Marcos, amigos que eu não via há muito tempo. E a oportunidade de estar aqui um pouquinho para falar sobre dados, falar um pouco sobre tecnologia e como é que isso tem mudado o nosso dia a dia. A Stephanie falou bastante aqui na apresentação dela, e a gente vai tentar contribuir aqui mais um pouco sobre esse assunto. Eu trabalho com dados há mais de 20 anos, sou formado em estatística. Na época, a gente tinha o cargo de estatístico, hoje virou um pouquinho mais chique, né? Virou data science, e um monte de sopa de letrinhas que a gente vê dentro dessa carreira. E dentro dessa carreira bastante técnica, há 20 anos atrás, a gente sonhava em ter um mundo orientado por dados. Parecia utopia, mas hoje se tornou realidade. Então, uma profissão que lá atrás era pouco valorizada, hoje é uma das mais valorizadas do mercado e tende a ser assim pelos próximos anos, se Deus quiser. Além de estatística, eu também sou formado em marketing, também tenho MBA em gestão empresarial, especialização no MIT e também especialização em gestão de pessoas em Barcelona. Então, uma carreira focada não só na parte de dados, mas também na gestão de pessoas, que, como a gente sabe, a tecnologia não faz muita coisa se não tiver um humano por trás e uma equipe de alta performance para fazer com que isso tudo funcione. Hoje eu sou responsável pela unidade de Analytics da Quads. É uma boutique de dados dentro de uma empresa de 4.000 funcionários. A gente tem todo o hall de tecnologia, desde implementação SAP, SAP Security e toda a parte de Analytics. E não só concentrado em São Paulo, BH, Brasília, Curitiba, Charlotte nos Estados Unidos, Santiago no Chile, Bogotá, Londres, e indo para a Europa comprando uma empresa na Polônia em breve. A gente vem levando para o mercado uma solução de tecnologia, uma solução de Analytics, e levando, de fato, para as empresas que querem fazer a transformação digital através dos dados. Então, estamos aqui para conversar um pouquinho e dar sequência aqui também no painel. Obrigado pelo convite. Obrigado. Fabrício, por favor. Bom dia, pessoal. Não sei o nome do pessoal, Melissa e tudo mais, eu conheço tanta gente como ele, mas, pô, é muito bom ver todo mundo aqui, poder falar para vocês um pouco mais de Tech as a Service. Bom, sou o Fabrício. Sou formado em Ciência da Computação, na FEI, sou pós-graduado na USP em Gestão de Projetos, tenho uma especialização de Liderança e Inovação pelo MIT. Atualmente estou como sócio-diretor na CBIK, uma empresa
de serviços, de Squad as a Service. Então, nós desenvolvemos softwares sob demanda, alocação também de profissionais. Atualmente, estamos chegando aí a 350 profissionais. Tivemos um crescimento de 300% esse ano, que fez a gente expandir aí nossos negócios para fora, chegando em Portugal, na Irlanda e agora, recentemente, no Canadá também. E espero agregar aqui para vocês um pouquinho mais sobre Tech as a Service, focado em todas as áreas e todos os segmentos, aí, como agronomia, fintech e tudo mais que a gente trabalha e tem experiência aí no nosso ramo. Bem-vindo vocês também aqui. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre o painel, eu acho que é interessante, né, a gente comentar um pouco sobre as evoluções, né, sobre as transformações que a gente vem tendo aí nesses últimos anos, né. Stephanie colocou alguns pontos já nesse keynote inicial, mas eu queria introduzir esse tema, né, pegando um pouco o gancho ali do livro Organizações Exponenciais, onde a gente percebe que não vai mais haver empresa que não seja de tecnologia, não existe mais empresa que não seja de tech. E, por outro lado, né, quando a gente olha para um outro livro que eu também gosto bastante, o de Marginal Cost, a gente vê que, cada vez mais, né, as empresas estão cortando ali intermediários no meio do caminho. Ela também trouxe um exemplo muito legal, que são das edtechs, que, em algum momento, vão entrar também na parte de financiamento, vão cortar, entre aspas, ali o banco, né, nesse meio do caminho. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, com a experiência de vocês, que vocês têm de mercado, como que vocês estão vendo essa transformação que, a cada ano, está mais acelerado. Cada ano você tem novas startups surgindo, novos conceitos, né? Queria que, primeiro, cada um de vocês desse um pouco o overview de como vocês estão vendo essa transformação em diversos setores, né? A gente tem aqui bancário, dados, software, acho que dá para dar um panorama bem legal para todo mundo aqui. E aí, por votação unânime, a gente decidiu começar com as mulheres. Adriana. Justo, justo. Bom, eu acho que já há algum tempo, né, a tecnologia passou de uma área de apoio, de suporte, para virar uma área estratégica. Assim como o software, as plataformas hoje já têm tanta importância, tanto quanto o produto final. Então, a experiência que ela proporciona para o usuário, que ela proporciona para o consumidor, e até, como mesmo o Diego falou, quando a gente pensa em cortar o intermediário que atende ali o consumidor, quando você pensa em B2C, a plataforma ela é tão importante quanto o produto que você vai entregar. Então, a metade da experiência é feita pelo seu software, pela sua plataforma, e a outra metade é o produto que você entregou em si. Então, assim, não tem como a gente não imaginar a tecnologia, a inovação fazendo parte de todos os processos, independente do segmento, né? Eu acho que hoje vai muito além do segmento, das funções ou das empresas. Ela está realmente contida em tudo e ela é parte do negócio e é estratégico. E a facilidade que cria também, quando a gente tira um pouquinho da parte mais física e leva para o software, né? A gente vê muito crescimento aí, como estava comentando um pouquinho na palestra anterior, de como está fácil agora a gente comprar por um app, comprar comida por app. Eu já não vou mais no mercado, já faço o meu mercado por app. Então, acho que as empresas entendendo um pouquinho que toda a parte de tech facilita a sua chegada no consumidor final e que tudo isso envolve uma tecnologia que não é tão complexa, não é tão de outro mundo, aquela engrenagem que ela comentou, de parecer que é complicado, e não é. É um pouquinho do nosso propósito, inclusive, de vamos deixar simples, vamos fazer um negócio simples que chegue no consumidor, ele consiga usar e agrega valor na vida da pessoa, né? Facilita tudo. A gente fica preguiçoso, mas facilita bastante. Bom, dentro dessa transformação, é importante a gente resgatar um pouquinho, né? Quais foram os grandes avanços que a gente teve nesses últimos 20 anos. Então, lá atrás, a gente tinha um problema sério. A tecnologia custava muito caro, né? Quem comprou os grandes data centers lá atrás sabe quanto custa ter uma infraestrutura parruda. Depois, a gente tinha um problema de processamento de dados. Quanto tempo levava para processar 1 petabyte de informação, né? Depois, a gente tinha um problema de transmissão de dados. Na época que a gente não conseguia nem mandar um SMS, né, pelo telefone celular, e hoje a gente reclama do nosso 4G, que às vezes trava o vídeo. Então, são 3 eventos muito fortes, né, que transformaram a nossa vida, transformaram o mundo, e às vezes a gente nem se dá conta, né? Para um app funcionar hoje
entre aspas, online ou real time, muitas dessas coisas aconteceram, né? Você precisa ter um 4G que funcione, você precisa ter um processamento de dados muito rápido, você não pode ter custo de infraestrutura, né? E a gente nem está falando de usar os dados propriamente dito como a gente gosta de usar. Então, muda o mundo, né, quando a gente tem esse tipo de ruptura na parte tecnológica, e quando a gente usa os dados que a gente processa, né, seja no streaming ou seja em batch, a gente consegue gerar inteligência. Então, para a gente descobrir, né, quem são os clientes que querem usar o app, que querem comprar o produto digital, que querem comprar o nosso serviço, os rastros que vocês e nós todos deixamos na internet são um prato cheio para a gente analisar, descobrir essa informação e fazer as propostas para vocês, para todos nós como sociedade. E agora, com o 5G, isso vai se elevar a mais uma potência, né? Então, quando vocês têm aí o seu celular no 3G, né, fora daquela velocidade do 4G, a diferença do 3 para o 4 é mais ou menos o que vai dar da diferença do 4 para o 5. Então, o 5G vai mudar muito a nossa vida, vai gerar mais dado, e aí esse ciclo vai se tornar cada vez mais virtuoso para quem tem na área de tecnologia, na área de dados. Então, eu acho que vale um pouco ressaltar essa evolução, quais são as grandes rupturas que a gente teve, não foram só essas, mas essas são as grandes que permitiram a gente chegar onde a gente chegou. E desculpa, você ia falar, eu te atravessei, mas também o quanto a gente consegue agregar, até na parte decisória, né, de que a gente para de tomar decisão de feeling, né, e analisa dados e toma decisões e ações e se coloca no mercado utilizando os dados. Então, acho que esse ponto que você colocou é super importante. Cada vez mais as empresas estão focando nos dados e tendo tanto estratégias quanto evoluções e que caminho investir, ou até olhando um cliente, né, no caso de Score, olhar diferente para o cliente e não mais pelo feeling, mas sim por análise de dados, é super importante. E como isso faz diferença, né, na jornada do cliente, na experiência dele, acho que é fundamental e decisório, né? Exato. E acho que todo mundo tocou em um ponto central aqui, que é a questão de velocidade, né? O mundo está cada vez mais rápido, as transformações cada vez mais rápidas, né, e mais constantes. E acho que foi o Kendi que falou sobre entregar a infraestrutura mais rápido. A Amazon, a AWS, né, eu participei, né, desse começo de cloud, quando ninguém falava em cloud, em 2009, em 2010, eu já tinha alguns grandes clientes, né, fazendo esse processo de migração. E cloud, ele foi um dos habilitadores para muita startup, né? Acho que algumas barreiras foram caindo ao longo do caminho, né? O Google facilitou a propaganda, então você não precisava mais ter 1 milhão ali para investir numa Rede Globo, por exemplo, para fazer um comercial. E a AWS veio também para ajudar a tirar uma das grandes barreiras de qualquer empreendedor que está começando uma startup, que é o CAPEX, né, na parte de infraestrutura. E o que eu vejo agora acontecendo, né, é que a gente tem uma segunda onda também, chamando aí aplicativos no-code e low-code, né? Do mesmo jeito que a AWS, né, facilitou muito a vida de quem trabalha com infraestrutura, com dados, etc., existe agora esse conceito de no-code e low-code que vem para ajudar. Eu estou falando de startups, mas não só startups, acho que grandes empresas também vão cada vez mais se apoiar nisso, até por conta de mão de obra, etc., né? E é uma nova onda, né? Uma nova onda onde a gente provavelmente vai ter uma nova velocidade, né, um novo impulso para inovar. Adriana, queria começar contigo de novo, não é sacanagem, Imagina, mas eu queria que você comentasse um pouco como que você tem visto, né? Nós todos aqui estamos muito ligados nesse cenário de Tech as a Service e já é uma realidade dentro dos nossos clientes esse tipo de tecnologia. Como que você tem visto, né, essas aplicações no-code e low-code no dia a dia de vocês, no dia a dia dos seus clientes? A gente estava até num papo ali no café comentando um pouco disso, né? Não tem como não entrar nessa questão sem pensar que existe, sim, hoje um gargalo em TI, a gente sabe disso. Existe uma escassez de mão de obra muito forte, inclusive quando a gente fala de desenvolvedor, né? Então, eu acho que o no-code e o low-code ele vem com bastante força para somar, para agregar. Muda um pouco o perfil do profissional que trabalha com essas plataformas, né? Então, não precisa ser aquele cara que code muito, mas precisa conhecer o fluxo, precisa conhecer bastante do negócio e precisa fazer sentido. E até numa conversa anterior, foi bem interessante o que o Fabrício falou, e eu super concordo, que ela ajuda, ela complementa, mas ela não é a bala de prata. Eu ainda preciso do dev.
O no-code e o low-code, ele serve para muitos segmentos, ali quando você pensa em banco digital, quando você pensa em aplicação de CRM, gestão de arquivos, mas, por exemplo, não serviria para o Cage, para o trabalho dele com dados, né? Então, sim, eu acho que ela vem para somar, ajuda bastante. A gente ainda vai precisar muito dos devs, justamente porque algumas coisas que é a vantagem, acaba sendo também a desvantagem, né? A questão da padronização. É ótimo você ter tudo padronizado, mas todos os meus produtos eu quero padronizar? Não. E aí eu não consigo fazer, muitas vezes, com o no-code ou low-code, e eu preciso de um dev. Então, eu acho que ele vem para complementar e a gente consegue direcionar ali aqueles devs mais experientes e mais focados no seu negócio para algumas aplicações estratégicas e usar também essa plataforma para auxiliar ali em questões mais padronizadas do negócio. Legal. E, Fabrício, você que está mais no mundo de desenvolvimento de software, como que você tem visto isso, né? Tem agilizado a entrega dos seus clientes? É uma tendência já? Ou como que você tem visto? Muito da parte low-code e no-code. Depende da complexidade do que a gente está construindo. Eu até comentei da última vez que a gente estava conversando, a Adri acabou de falar, que assim, quando as coisas são um pouco mais simples, na parte de complexidade mesmo, e o quanto utiliza de dados ou de informações, ou de aonde você quer chegar na profundidade do seu software, o low-code e no-code funciona muito. Mas quando tem uma complexidade muito grande, como construção de aplicativos para fintech, uma análise de escoragem, uma criação de um fluxo muito grande, com bastante regras e tudo mais, ainda está sendo melhor escolher uma opção de dev mesmo. O no-code e o low-code, para algumas opções, são ótimas, aplicativos departamentais, aplicações simples, direcionadas para o cliente com poucas regras, funciona muito bem, acelera demais, agrega muito mais gente à área de tecnologia, que tem uma escassez enorme, como a Adri comentou, mas ainda a gente tem uma dependência grande. Mas como qualquer tecnologia surge, né, tem um período de evolução, tem um período de adaptação. Eu acho que os low-codes e no-codes, acredito que sim, vão evoluir mais e atingir esse lado de complexidade que a gente ainda depende de um dev botando a mão na massa. Então, acho que chega lá, acredito que chega lá. Não está no momento ainda, mas está em alto crescimento. A gente vê, eu vi muito lá fora, estão usando bastante, mas com essa limitação. Ainda não chega num grau de profundidade, de complexidade muito grande. Kendi, como que você tem visto isso na parte de Big Data, de análises? A gente já está chegando também em ferramentas que vão dar esse poder para o usuário final ou ainda é um cenário mais distante? Bom, isso, normalmente, quando a gente pensa num pipe de analytics, né, a gente pensa muito na parte decisória, na parte dos algoritmos e da construção exatamente dessa inteligência. E isso é uma parte, talvez uma parte de 6 peças que você tem que compor para que um pipe de analytics funcione como realmente tem que acontecer. Então, quando você pensa na parte de ingestão de dados, preparação de dados, governança, automação daquilo que é a preparação para o algoritmo existir, a própria execução do algoritmo, né, em tempo real, em produção, todos os cuidados que você tem que ter quando um sistema entra no ar e tem que fazer funcionar, e aquilo lá passa a ser uma decisão da empresa. Quando você pensa nessa jornada como um todo, você já começa a ver algumas iniciativas onde o no-code, low-code pode ajudar, né? Então, você pode usar, já tem empresas que já usam em algumas partes, e eu acho que é um caminho sem volta. Então, propriamente no algoritmo, eu acho que é um pouquinho mais para frente, mas pensando na jornada como um todo, já tem bastante gente usando e é bem possível você aproveitar das facilidades para fazer isso funcionar dentro de uma empresa de qualquer tamanho. Até os Power Apps, né? Quando a gente chega na camada de apresentação, de dashboard e tudo mais, tem muita coisa pronta, já boa, né? Que dá para usar rapidinho, né? Acelerar. Dá para acelerar bastante. Seguro também, né? Bastante seguro, isso é bem importante. A gente está falando bastante aqui sobre tecnologias que habilitam, né, sermos mais ágeis, etc. Né? Falamos de cloud, a gente falou um pouco agora de no-code, low-code, né? E tem a questão do Tech as a Service. Eu acho que todo mundo aqui trabalha, né, nesse cenário, né, como um Tech as a Service. E isso tem sido um fator adicional, né, até por conta, né, das sopas de letrinhas que a gente tem hoje, né, DaaS, PaaS, infraestrutura como serviço, tem uma série de coisas e é importante, né, você ter ali o Tech as a Service também
como um advisor, né, principalmente, né? Mas, Fabrício, eu queria que você comentasse um pouco da experiência de vocês, como que tem sido essa questão do Tech as a Service, explicar um pouco o que é o Tech as a Service, que é algo mais recente, né? Me pegou aqui de... Estava achando que ia Adri de novo. Não, brincadeira. Mas, bom, a gente trabalha muito com Tech as a Service, muito com serviço as a Service. Bom, como somos especializados em tecnologia, toda essa parte que já vem construída, que já tem nas clouds, vocês devem usar bastante também, acelera muito o desenvolvimento. Toda a parte de elasticidade que existe hoje nas clouds, que também é infrastructure as a service, também ajuda muito na parte de escalar um software. Quando você tem uma startup, por exemplo, você vai fazer um lançamento e você não sabe se vai vir 10 mil usuários ou 3 milhões. Então, como que você reage numa situação dessa? Utilizando uma cloud elástica, podendo fazer o crescimento, e você vai ser bilado somente pelo que você utilizar. Então, isso ajuda muito na hora de planejar, na hora de orçar, na hora de custos, porque você não vai ter que ter lá um super servidor gigantesco só para você, on-premises, que no final das contas não vai ser utilizado. Ou o contrário, você estima uma coisa pequena, aí sua empresa arrebenta e você não tem infraestrutura suficiente para atender todos os clientes, não é muito bom. Então, acho que essas duas partes são as principais aí que eu vejo uma baita evolução, tanto na parte de serviço, de infraestrutura, quanto na parte de serviços já existentes, que a gente utiliza muito, que acelera muito o desenvolvimento. E você demanda conforme a utilização e cobra conforme a utilização. Então, também ajuda muito na redução de custo também. Então, os softwares que a gente entrega estão com custos cada vez menores, utilizando cada vez mais os serviços que já estão disponíveis, tanto na AWS, quanto Google, quanto Azure. Todas são assim... cada uma tem uma diferença, tem uma especialização, mas todas são muito boas, assim, as três são ótimas, das mais conhecidas, né? E imagino que para o Kenji, por exemplo, na hora de processar dados massivos, teras e teras de dados, usar um processamento elástico também ajuda muito, né? Duplica servidor e sobe um monte de paralelismo. É muito bom. Acho que é legal você comentar também alguma coisinha sobre isso, que eu pelo menos, gosto muito, sou da área de dados também, então é legal ouvir. E eu acho importante, Kenji, só antes de passar para você, trazer um pouco sobre esse tema de Tech as a Service, né? O quão importante, né, né, o parceiro aqui como serviço dentro desse cenário de mudanças, né? Não são todas as empresas que conseguem ter uma especialização, né? Como você comentou, são diversas áreas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da experiência de vocês lá em sendo esse advisor, em ajudando as empresas em transformação digital, com dados, etc. Sim. Pensando um pouquinho, né, quando você vai, mesmo nas grandes empresas, né, nas grandes telcos, retails, bancos, o dinheiro não é infinito, né? Então, o custo, aquilo que você tem que fazer de investimento inicial, ele é muito alto, né? Eu gosto um pouquinho daquela história do dado é o novo petróleo, mas por um outro ponto de vista, né? Mesmo que a gente saiba que tem petróleo no nosso quintal, né, o custo que você tem para furar, transformar aquele óleo preto em dinheiro é um investimento brutal, né? Não só na perfuração, como na refinaria, no transporte e na distribuição daquele óleo até virar gasolina. E o dado é a mesma coisa, né? Não adianta você ter muita informação na empresa, né? Se você quer transformar a sua empresa de maneira digital, precisa investir, e não é pouco dinheiro. Então, às vezes, entra um parceiro, né, que resolve uma questão sobre Tech as a Service. Eu não sei quanto eu vou precisar de infra, mas eu sei que se eu tiver um cartão de crédito, né, e precisar subir servidor e depois, principalmente, diminuir servidor, que é a principal coisa, é a parte mais importante, porque eu coloco dinheiro, eu processo o que eu preciso e eu desligo, eu paro de ter custo. Funciona em Tech as a Service como funciona em Data as a Service. Quando eu penso em um algoritmo, eu penso em alguma coisa de recomendação para uma empresa de médio porte, às vezes ele não tem todo o dinheiro para investir. Eu fico com parte do risco, eu fico com parte do investimento, o produto nasce, aquele serviço começa a gerar dinheiro, ele ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro, o negócio se prospera e a gente faz mais um ciclo. Então, vira um ciclo virtuoso. Então, quando a gente está falando de parceria, quando a gente fala de advisor, quando a gente está falando de viabilizar
que empresas, mesmo as grandes, que queiram fazer um investimento que, às vezes, é de altíssimo risco, né, porque a primeira vez vai dar errado, a segunda vai dar errado, a terceira vai dar errado, mas na quarta, na quinta vez vai dar certo. E, quando dá certo, dá muito certo. Né? Então, a gente tem cases, por exemplo, que você investe R$1 e você tem R$30 de retorno. Né? Dá certo? Dá muito certo. Faz 30 vezes 1 milhão, faz 30 vezes 1 bilhão, e você vê quanto de dinheiro que tem em cima da mesa. Tá? Então, é possível, é viável, e as parcerias, quando acontecem e são bem feitas, é nesse sentido que a gente entra, principalmente para quebrar a barreira inicial do investimento, do risco, né? Porque depois que está pronta a obra, vem um monte de engenheiro falar que deu certo, mas antes, né, precisa planejar, precisa fazer direitinho e precisa saber o que está fazendo para minimizar os riscos, principalmente nos primeiros 4, 5 passos. Quer complementar alguma coisa, Adri? Eu acho que quando a gente escuta, né, a fala tanto do Fabrício quanto do Keija, eu não consigo enxergar uma outra forma de comercialização da tecnologia na próxima década que não dessa forma, né? Hoje a gente também consome ali a plataforma as a service e a gente disponibiliza o software as a service. E isso, como sendo repetitiva aqui, mas isso é infinitamente mais viável, né? Tanto do ponto de vista de implantação, que você ganha muito tempo, do ponto de vista de custo, que é muito mais em conta, e escalável também, né? Antes a gente tinha que dimensionar ali um recurso que muitas vezes ficava inutilizado e talvez ia ficar inutilizado para sempre, porque não escalou aquele produto, mas eu não poderia me arriscar a ir por mercado sem ter aquela reserva de recursos, né? Então, olhando todo esse cenário, todas essas falas, eu acho que a próxima década a tecnologia vai ser comercializada assim, majoritariamente. E eu acompanhei bastante esse cenário, né? Como eu falei, trabalho com cloud há um bom tempo, né? E de fato é o que o Kenji colocou, né? Colocar servidor no ar é a coisa mais simples do mundo, né? O problema é a conta que chega no final do mês e como você reduz isso depois sem perder qualidade, né? E nesse cenário que eu acho que é super importante, transportando para as outras áreas também, né? Na parte de dados, na parte de desenvolvimento, na própria parte de RPA, enfim, você contar, né, com parceiros que consigam te ajudar a dimensionar não só hardware, mas dimensionar o projeto, dimensionar uma boa jornada, né? Como foi colocado. Não tem, hoje em dia, uma mão de obra farta, e nem vamos ter, né? A gente já sabe disso, a única certeza que a gente tem em tecnologia para o futuro é essa. Né? E, por mais que a gente tenha low-code, enfim, essa série de coisas, no final do dia é um ser humano que, inevitavelmente, vai ter que operar isso. Né? E eu acho que tem dois temas aqui que eu queria trazer, que estão envoltos nisso também, né? Com relação ao Open Bank e Open Finance. Né? Como que vocês estão vendo, dentro desse contexto, né, questões de segurança, questões de dados, nesse novo cenário de transformação que vem chegando, né? A gente tem visto que a parte bancária no Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas é realmente um dos expoentes brasileiros em termos de software. Mas eu queria, se vocês pudessem comentar um pouco como que vocês têm enxergado isso dentro do ecossistema nacional. Eu acho que a Stephanie pincelou super bem ali, né, várias questões que diz respeito a esse setor bancário. Acho que é nítido que a chegada das fintechs deu uma chacoalhada no mercado, deu um grande susto nos bancos, né, que já tinham ali carteiras enormes, tanto de clientes quanto de produtos, e operavam ali de uma forma tradicional, sem muita preocupação, né, com a experiência ou com o que poderia agregar, porque já era um cenário muito confortável. O que mudou com a chegada das fintechs ali, principalmente com trazer esse conceito de Bank as a Service, né, que ele abre e dá a possibilidade para qualquer empresa de qualquer ramo, sem necessariamente estar ligado a um banco ou ao mercado financeiro, de disponibilizar serviços como cartão de crédito, transferência, abertura de conta digital, né? E aí também a questão do Open Bank, né, onde que ele tem a sinergia ali com toda essa parte do Bank as a Service, né? Eu acho que ele vem complementar, assim como o Bank as a Service, ele também é integrado por APIs internas, APIs abertas ali que possibilita fazer essa integração de terceiros com as instituições financeiras, os bancos, e através de um white label disponibilizar tantos serviços e agregando ainda mais, né, valor com o Open Bank, porque traz todo o seu histórico, todas as informações financeiras, deixa o mercado muito mais democrático, abre para a criação de novos produtos, novas experiências. Eu acho que a inovação que vem por trás disso é muito grande
E eu fico bem feliz quando eu vejo que foi uma iniciativa de um regulador, né? Porque antes a gente enxergava muito o regulador como alguém que barrava todas essas questões, né? E pelo contrário, o Open Bank, o Open Finance, foi uma iniciativa majoritária dos reguladores. E além, acho que de toda essa abertura aí, surge mais um monte de coisa legal, né, para a gente trabalhar. Que aí entra a cibersegurança, entra a LGPD, entra mais uma casquinha aí para a gente poder olhar em tecnologia. É lógico, aqui o pessoal de Score, no Score Summit, está olhando uma pancada de dados, falando, eu quero consumir, quero ver tudo isso, quero tirar informação. Mas eu aqui do meu lado de tech olho isso e falo, sensacional, mas ainda olho a outra parte, ainda falo, putz, e agora? Como é que a gente cuida desse dado? Como é que a gente trata a cibersegurança? Como é que a gente trata o dado do cliente aberto no Open Finance? Então, cria outras camadas ali de preocupação e de cuidado que tem que seguir, lógico, o regulatório, que aí é simples de entender, sabe onde atuar. Nós fizemos 2 recentemente aí para duas grandes financeiras. E é justamente isso. É um projeto gigantesco onde você disponibiliza e consome informações de clientes de outros bancos, né? Tem uma sinergia ali de troca, mas que justamente é o que a Adri falou. Abre tanta coisa nova na parte das fintechs e de dados e de possíveis escoragens que tem aí, que às vezes nem é banco para banco, é uma insurtech consumindo um banco, é uma seguradora consumindo um banco, e aí começa a se mesclar as informações, e aí sim é o que estava comentando na palestra passada, que tudo está virando muito junto. As empresas trabalham em vários segmentos e consomem vários segmentos juntos. Então, é o que eu estou mais gostando, essa sinergia entre todos os modos, todos os tipos de empresa, todos os clientes sendo consumidos. Isso é bem legal. E nessa jornada a gente precisa lembrar um pouquinho da LGPD, a essência dela. Acho que ela, com o Open Finance, ela é elevada à 10ª potência, porque a LGPD diz que a informação é do cliente, não é da empresa, né? Então, se o meu CPF, a minha data de nascimento, o meu endereço é meu e eu concedo para a empresa, né, para ela fazer bom uso disso, por que não o meu histórico bancário, por que não o meu histórico de telecom, meu histórico de seguros, isso é tudo meu, né? Então, é justo que isso eu decida com quem vai ter essa informação, porque o meu histórico com o meu banco, que sou cliente há 30 anos, não pode estar com a seguradora do meu carro, ou com qualquer outra empresa de alimentos, ou qualquer empresa que eu queira, e isso me beneficiar, né? Então, isso é um passo importante do ponto de vista do consumidor. Outro passo importante é quando o regulador, como o Banco Central, abre, né, praticamente um monopólio financeiro para qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer segmento participar, está gerando competição, e aí o consumidor, no final do dia, é beneficiado. E, por último, uma coisa importante para daqui a alguns anos, quando a gente fala de Open Finance, quando a gente fala que, pelo seu aplicativo de comida, você pode fazer uma transação bancária e está cada vez mais digital, a gente vai ver, né, a passos largos a sumida do dinheiro em papel moeda. Então, eu acho que é um belo de um terreno que está sendo preparado para daqui a alguns poucos anos a gente não precisar mais de papel moeda na nossa carteira. Então, acho que o Open Finance não é só a democratização do mercado. Eu acho que tem aí um passo, ou pelo menos uma base, que vai ajudar muito como sociedade nos próximos anos. Eu queria até trazer um ponto, né, que eu acho bem importante, que tanto o Keiji quanto o Fabrício tocou, a nossa responsabilidade como empresa com esses dados, né, porque a gente tem que partir do princípio que o titular não tem o conhecimento necessário para se proteger, né. Então, eu acho que, cada vez mais, quanto mais acesso a gente tem a essas informações, né, e como a gente até brinca, né, informação é poder, é saber cuidar desse poder e preservar as pessoas e os nossos clientes, porque, no final, nós somos os controladores ou operadores dessas informações, né? Com a gente que está a responsabilidade, é muito importante isso estar sempre em pauta, né? Vamos continuar no setor bancário aí, Idri. Continuando com você, sempre começando as perguntas. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, né, voltando aí no tema as a Service, como que o setor bancário tem mudado, né? Você participa ativamente aí desse ecossistema.
no consumo as a service, né, no consumo de serviços de software, de hardware, etc., como isso mudou ao longo do tempo, como você tem visto hoje, especialmente, né, nesse contexto de novas fintechs, enfim. Queria que você explanasse um pouco como que tem mudado, né, o segmento a partir do consumo do as a service. Eu acho que com a chegada das fintechs, né, e o mercado tendo ali se estabilizado, os bancos entenderam que eles precisavam trabalhar um pouco naquela forma também que as startups e as fintechs estavam trazendo ali com produtos muito rápidos, melhorias. Alguns se adaptaram bem rápidos, até criaram as suas próprias fintechs, outros fizeram parcerias, mas é muito comum você ver fintechs e outras empresas prestando serviço as a service ali ativamente numa esteira de crédito. Você vai encontrar ali 4, 5 fornecedores diferentes ali trazendo informações no score de crédito, no momento de busca e apreensão. Eu acho que na jornada inteira ali, quer seja do financiamento, né, que eu estou comentando aqui um pouco mais de financiamento de veículos, que é o meu dia a dia, mas no crédito em geral você vê bastante participação no pós-venda, ou até mesmo na evolução da jornada do cliente. Às vezes, tem muitas fintechs, muitas empresas como serviço, apresentando ali as suas plataformas, as instituições usando como white label mesmo, e trazendo uma experiência melhor. Então, acho que isso já é muito difundido, é muito comum acontecer, o que não tinha antigamente, né? A gente percebia que os bancos, principalmente os maiores, eram ali muito fechados nas suas soluções, nos seus desenvolvimentos. Hoje, é muito aberto para ter essa interação com essas empresas, e isso trouxe um ganho absurdo. Eu acho que isso é até um dos responsáveis por essa inovação exponencial e até um pouco acima do que você vê nos outros segmentos. E o maior benefício, claro, somos nós. Somos nós, porque foi muito nítido assim quando chegaram as fintechs, como os grandes bancos mudaram rapidamente, né? Quando chegaram as fintechs com uma jornada incrível, que você abria uma conta num chat, sensacional. Parecia um chatzinho, você conversando, qual o seu nome, tal, sua conta está aberta. E aí você vê os bancos percebendo a concorrência chegando de um modo diferente, para uma geração diferente, totalmente conectada e tendo que mudar. E aí você vê tudo funcionando. Aí quando você começa a ver os grandes bancos mudando, fazendo plataformas melhores, mais acessíveis, jornada legal. E aí você vê a grande diferença do que é um boom de fintech, uma porrada de fintech diferente, com novos produtos, mais voltado para o cliente, analisando direito os dados e as informações para saber aonde estamos perdendo, onde tem churn, onde tem a saída, onde tem turnover ali de clientes, e o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que nessa parte aí de análise um pouco mais sentimental ali do que o pessoal estava querendo, qual que era o anseio do cliente, as fintechs foram muito assertivas e os bancos depois correram atrás. E, lógico, tem muito mais dinheiro para investimento, claro que vão se adaptar, e se adaptaram muito bem, dá para ver, né? Os grandes bancos estão com boas plataformas aí. Mas eu acho que a fintech veio assim para empurrar um pouquinho. Foi Talvez o que eu senti. sem essa chacoalhada, né, isso não teria acontecido, pelo menos não nesse ritmo, nem, né? Acho que é uma composição de fatores, né? Eu acho que a tecnologia evoluiu muito, né? Como você bem colocou, os bancos se ficaram abertos, né, a receber essas novas tecnologias também. E as empresas cada vez mais se especializando também, né? Especialmente as menores, né? Então, você vai ter uma empresa que faz muito bem alguma coisa, outra que faz muito bem a outra, e com esse joguinho de Lego, né, entre aspas, você vai montando soluções, né? E, Kendi, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os dados, né? A gente já ouviu falar sobre Data as a Service, mas como que isso se encaixa nesse contexto, né? O que é o Data as a Service? Como que as empresas têm usado isso? Se isso já é uma realidade aqui no Brasil, como que você tem enxergado isso? Bom, só fazer um pequeno adendo aqui em relação à Open Finance rapidinho, em relação à parte de dados. E, pelo menos, conversando com os grandes bancos e com a maioria das empresas, por incrível que pareça, o maior problema da as a Service, do Open Finance, perdão, é a questão da governança dos dados, né? Então, imagina que o banco A tem lá uma transação chamada DOC, e o banco B precisa receber essa informação. E a forma como o banco A fala não é a forma como o banco B enxerga. Então, tem um problema de tradução, problema de dado mesmo, né? Ele fala que tem, o outro não consegue ler e aquela informação não chega no destino. E
pelo menos o que eu tenho sentido, é que essa é a grande dificuldade. Cada um desses grandes bancos está tentando resolver isso da sua maneira. Então, cada um vai resolver de um jeito, cada um vai ter a sua solução. E eu ainda não entendi por que não tem uma solução padrão de mercado mandado pelo Banco Central, por exemplo. Enfim. Mas falando de Data as a Service, o que a gente tem visto, né? É claro que a parte, quando você pensa em um score, quando você pensa, ou você tem uma questão, por exemplo, como seguros, como finanças, onde o produto final é um produto padrão, eu quero saber a capacidade de pagamento de um cliente, eu quero saber a propensão de um cliente a um determinado produto e o produto está definido, ela funciona muito bem. Né? Funciona bem e vai funcionar para empresas de todos os tamanhos, do médio ao grande porte. Agora, quando eu tenho uma informação ou eu tenho uma necessidade muito específica, eu quero saber, por exemplo, a propensão de um cliente a comprar shampoo. Isso vai servir só para a indústria de shampoo. Não dá para fazer isso, pegar esse algoritmo e levar isso para tentar vender produto de limpeza ou tentar ou vender outro tipo de coisa. Então, tem uma questão muito delicada que é o quão específico você precisa ser, o quão específico você tem no seu negócio, né, é o seu negócio, e quanto genérico. Quanto mais genérico, mais fácil de usar o Data as a Service. Né? E, então, é mais fácil para a indústria financeira que está mais avançada, para uma análise de crédito para algum tipo de indústria, seja telecom ou qualquer uma dessas outras. E é mais fácil quando você tem grandes segmentos, por exemplo, seguros ou produtos financeiros em cima da mesa. Os produtos mais específicos são mais delicados, porque é mais ou menos como se você fosse num médico. Se você tiver um sintoma ou tiver alguma coisa mais genérica, um clínico geral resolve. Agora, se o seu problema for no menisco, você precisa de um ortopedista e precisa de um cirurgião específico para aquilo. Então, com dados funciona da mesma maneira. Se tiver uma questão muito específica, você vai precisar customizar ou desenvolver o seu algoritmo para aquela necessidade e vai ser só para aquilo. Então, é bastante delicado, é novo, mas a gente vai ver isso cada vez mais e talvez seja até uma próxima barreira a ser vencida, né? Como é que essa parte de dados, essa parte de decisão consegue ser democratizada com menos customização. Vamos esperar um pouquinho para ver para que lado que esse mercado está indo. Bacana. A gente tem visto que o setor bancário realmente é um grande expoente aí de diversas novas tecnologias, mas sobre isso eu queria ouvir de você um pouco outros cases que fora do setor bancário, né? Você que trabalha aí na parte de software, com desenvolvimento, né? Como que tecnologias no-code, low-code, enfim, têm ajudado, né, os seus clientes nessa jornada? Se você puder trazer aí alguns cases, seria legal compartilhar com a gente. Na parte low-code e no-code, tem ajudado muito mais na parte interna das empresas. Muita aplicação interdepartamental, muita aquela soluçãozinha que o pessoal tem em Excel, sabe? Que sempre tem. Todo mundo tem. Quem deve ficar louco com isso? Você tem todas as informações, menos aquela planilha que tem o pessoal ali naquele grupo. Então, tem muita solução interdepartamental que acaba sendo resolvida no low-code. Como eu tinha comentado logo no início, soluções um pouco mais simples, com menos rebuscadas, acabam seguindo essa vertente, porque é muito mais rápido, você acaba fazendo em pouco tempo, ela tem toda a sua credibilidade, sua robustez ali, e você sabe se tem um controle de quantas pessoas estão utilizando, ela é interna, a segurança é mais simples de fazer, então acaba sendo uma grande aceleração de entrega. Então é onde a gente está vendo onde tem as melhores aplicabilidades aí na parte de low-code e no-code, e fica muito mais fácil de desenvolver. Fora dessa parte, aí vai para a parte de dev mesmo, que aí fica a parte mais pesada, que aí eu acho que é mais demorado, que não é o tema que você me perguntou. Não, bacana. E a gente já está encaminhando aqui para o fim, mas antes de dar o encerramento, né, eu acho que, além né, a gente falou bastante aqui de fintech, edtech, etc., mas eu acho que o mercado de startups, de forma no geral, no Brasil, amadureceu bastante nos últimos tempos. Né? Eu acho que o reflexo, né, dessas inovações que a gente teve no Brasil, de unicórnios que surgiram, vem desse ecossistema que está mais pujante. Né?
Eu queria que vocês comentassem um pouco como vocês enxergam o mercado brasileiro, né, nessa parte de serviço, né? Vocês têm visto grandes empresas surgirem nesse segmento? Vocês têm utilizado players menores, startups novas? Como que tem sido essa dinâmica aí dentro do ecossistema brasileiro? Se você quiser começar, Fabrício, para não... Começo. Para não ficar... Eu achei que agora ia ser o Kendi. Mas, assim, o mercado brasileiro geralmente tem muito mais evolução, ainda mais na parte financeira. A parte financeira brasileira é muito boa, né? Então, a gente vê, comparado com o mercado de fora, é muito mais acelerada, tirando a parte de moeda. Eu acho que isso, a China, por exemplo, já não usa mais papel moeda. Até lembrei, quando você estava comentando, eu ia comentar, falei, pô, o WhatsApp começou a transferir dinheiro, aí vai acabar, não tem jeito, mas tem outros países que estão mais acelerados. Mas o mercado brasileiro é muito criativo, então, geralmente surge muita empresa, muita startup, muito nichada. Então, geralmente, o brasileiro escolhe um nicho, aplica a sua solução para aquele nicho, e como é um país muito grande, com muita gente, acaba funcionando. E surge um montão de unicórnios por aí. Então, o mercado brasileiro ele é baseado nisso. Acho que agora tem um pouquinho mais de incerteza, porque tem as próximas eleições agora. Então, geralmente, o povo dá uma segurada no mercado, dá um pouquinho de retraída para ver como é que vai ficar ano que vem, né? Mas o mercado brasileiro sempre foi de inovação, sempre foi de tecnologia, principalmente em fintech de alta tecnologia, com inovações muito diferentes do que tem lá fora. Quase você não vê, por exemplo, como tem aqui no Brasil, você pagar um boleto no mercado. Você carregar o celular no mercado, cara, isso é impossível, os caras nem entendem. Falam, o que vocês estão fazendo aí? Então, é muita inovação, é muito criativo, o povo brasileiro é muito criativo e deixa o mercado muito mais acelerado e bacana, né? Acho que o brasileiro é bom por causa disso, né? Eu, particularmente, não conheço muito o mercado de dados, Kendi. Como que você tem visto também startups aqui na região, no Brasil? Tem esse movimento também de novas startups? Vocês têm startups lá no dia a dia? Como que é esse mercado na sua visão? Tem mercados de startup, tem muita empresa boa de dados nascendo. Muitas que estão se especializando em alguma parte, né, da jornada, outras se especializando na jornada como um todo, outras especializando só no desenvolvimento do algoritmo, outras só na automação, outras só na visualização. Então, é um mercado bastante promissor. E o que a gente precisa lembrar é que ser empreendedor ou ter uma startup no Brasil é bem diferente do que ser na Europa ou no Silicon Valley, né? O Brasil não é para amadores. A parte tributária brasileira é algo a ser estudado, a parte logística do Brasil é algo a ser estudado. Uma coisa é você entregar aqui na Faria Lima, outra coisa é entregar lá no Centro-Oeste ou no Norte. Então, as startups têm essa questão, né? Quando nasce um unicórnio aqui no Brasil, a gente tem que lembrar em que contexto, em que cenário macroeconômico isso aconteceu, né? Então, a virtude brasileira é da insistência, da criatividade, da resiliência, né? Do não desistir nunca. É muito bem-vinda, é muito bem conceituada no mercado. O brasileiro faz qualquer coisa, né? Um CEO de startup, se precisar varrer o chão, ele varre, se precisar servir café, ele serve. E ele faz negócio, senta com um banqueiro e faz um speech de venda da empresa dele 5 minutos depois. Não é assim em outros lugares do mundo. E uma coisa que ajuda muito do nosso lado, a coisa da cultura brasileira. E a cultura brasileira, o jeitinho brasileiro, eu acho que é algo que a gente precisa aprender a melhorar aqui, porque é algo que as startups, às vezes, ficam um pouquinho com um jeitinho demais, né? Passa um pouco do ponto, precisava ter um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais com os europeus, como é que a parte de processos, a parte de rotina, como é que isso ajuda na perpetuidade do negócio. Mas o mercado brasileiro é muito promissor, por conta de tudo isso que eu comentei, principalmente da criatividade, do investimento e principalmente da insistência que o brasileiro tem. Então, a gente ainda vai ver muita empresa, muito unicórnio nascendo aqui. Na época que eu trabalhava num banco e trabalhava no varejo, a gente brincava de comprar um aras de unicórnio, né? Era o nosso sonho ter ali algumas desenvolvedoras, desenvolver startups a ponto de formar aí 3, 4, 5 unicórnios na sequência, né? Então, a gente vai ver isso aqui acontecer no Brasil com certeza.
Idri, no segmento bancário, você tem visto também bastante startups sendo utilizadas, não no B2C, mas mais no B2B, vendendo soluções para grandes instituições? Sim, é muito comum, né? A gente tem aqui alguns polos sensacionais, a gente estava até comentando lá no fundo, Pernambuco, Santa Catarina, e é muito mais fácil para uma empresa menor se movimentar e ter soluções mais rápidas do que para uma empresa maior, por questões óbvias, burocráticas e muitas vezes até regulatória mesmo, que você tem que parar e analisar um pouco melhor. E eu acho que todo esse ecossistema é muito abastecido por essas startups, porque não te desvia do core do seu produto, né? Então, ela pode te auxiliar ali em dezenas de opções, de serviços que vai agregar, sim, ao seu produto, sem você desviar o core. Então, você consegue entregar mais rápido, ter uma solução mais rápida. É muito comum você ver instituições financeiras, bancos, fazer parcerias com essas startups para trazer o produto, em vez de desenvolver o produto dentro de casa. Hoje em dia, é uma coisa assim muito tranquila de se acontecer, né? A gente mesmo ali trabalha bastante com alguns parceiros menores e isso ajuda bastante e dá muita celeridade nos processos. Legal. Bom, a gente está encaminhando aqui para o fim. Eu vou abrir para vocês fazerem as considerações finais. Fabrício, pode fazer as honras agora. Bom, agradeço aí todo mundo, a Melissa levantando a plaquinha de 5 minutos, senão eu não ia saber que estava acabando. Ia continuar aqui, mas agradeço a Score Summit pelo momento aqui com você, Diego, também. Obrigado aí por conduzir nosso papo, foi muito bacana, muito interessante. Vou continuar aqui escutando as próximas palestras aqui para agregar um pouquinho mais de conhecimento. Também agradeço a Adriana e Kenji aí por compartilhar esse momento aqui com bastante informação. Valeu, gente. Bom, obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer estar aqui. Podia estar alongando esse papo pelo dia todo, de tão prazeroso que for. Diego, Fabrício, Adriana, Melissa, mais uma vez, Pedro, obrigado pelo convite. Fico aqui também à disposição para a gente trocar figurinhas aqui depois da conversa. Fico muito curioso para ver os próximos palestrantes aqui para os temas que eles vão trazer. É sempre uma oportunidade de aprender cada dia mais sobre esse tema. E deixo também aqui o agradecimento, né, à empresa, a Quintes, a qual eu faço parte, à disposição de vocês, caso vocês precisem de alguma consultoria ou algum serviço nessa área de dados. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Também gostaria de agradecer, né, a Melissa, a ProScore pelo convite, a todos vocês pela atenção, aos meus companheiros de painel, foi um prazer, muito legal conhecê-los mais de perto e dividir todas essas opiniões com vocês. E o evento está incrível, eu vou participar todos os dias, vou estar atentas. E acho que é isso, também fico à disposição, o que precisar pode me procurar a Tech, tem várias soluções super customizadas. E, mais uma vez, obrigada. Bom, eu queria agradecer a ProScore, a Score Summit, a Melissa, o Pedro, o Ivan, pelo convite, por essa honra de estar mediando esse painel. É uma grande responsabilidade, o primeiro painel, nosso objetivo é dar um overview sobre tudo, né? Provavelmente, muitos outros temas vocês vão ver aqui nos próximos dias, então, meu muito obrigado a todos pelo convite, a todos que estão nos assistindo online e presencial, e a gente segue à disposição aqui também, qualquer dúvida, a gente vai continuar por aqui. Obrigado mais uma vez, pessoal. Automação de processos vem para atualizar a dinâmica das empresas. Você pode explicar um pouquinho mais? A automação de processos, eu vejo como foi a onda de cloud, ali em 2009, 2010, né, onde veio para mudar o jogo das empresas, né? Dificilmente as empresas vão continuar sendo competitivas se elas não automatizarem os processos. Então, a RPA, que é onde a Bot foca, ela vem justamente nesse sentido, em dar escalabilidade para as empresas, sem necessariamente depender de pessoas para escalar. Então, por isso que a automação de processos ela é muito importante para as empresas hoje, já se prepararem para o futuro. Isso é uma onda inevitável, as empresas para se tornarem competitivas precisam efetivamente escalar seus negócios e só conseguem fazer isso hoje através de automação. Qual que são os ganhos que a dinamização de tarefas traz, né, através da Bot?
Você tem alguns ganhos implícitos, né, dentro desse processo de automação. Geralmente as pessoas olham para redução de custo, né, redução de headcount, mas esse não é efetivamente o primeiro resultado que a gente entrega. O primeiro deles é que um robô ele não erra. Então os processos eles tendem a não ter erros, né? O robô não vai digitar errado, o robô não vai tomar uma decisão errada. Então essa é a principal entrega de uma automação de processos, é padronizar efetivamente os processos e eliminar os erros, né? Você tem, obviamente, depois uma redução da necessidade de mão de obra que, na maioria das empresas, em todos os nossos clientes, o que a gente tem visto não é uma redução do quadro, mas o melhor aproveitamento das pessoas. Então, pessoas que faziam efetivamente atividades repetitivas, elas passam a ser alocadas em outros departamentos, em outras áreas, onde elas podem agregar mais. E hoje, em todas as empresas que a gente passa, em todos os departamentos, o que a gente vê é realmente uma escassez de mão de obra. Então, por isso que é super importante, né, automatizar e ter esse benefício que é usar o colaborador para uma atividade onde, de fato, ele contribua com o core business da empresa. Você falou que quando chegaram as fintechs, os bancos mudaram totalmente. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho sobre isso. Boa parte dos bancos não tinha muita proximidade com os clientes, então eles acabavam fazendo a sua jornada própria, pensando nas suas soluções e acabavam não pensando muito em como atingir ali o cliente de uma forma mais fácil, numa jornada mais agradável. Então, com a chegada das fintechs, cada fintech tem um nicho muito específico. Então, geralmente as fintechs captam um nicho, vê qual que é o tipo de comunicação que você tem que fazer com ela, qual jornada de software você faz e acaba sendo muito mais próximo do que o cliente está esperando. E com isso você viu o boom de fintechs que tem de todos os tipos, segmentos, gostos e sabores. E aí os bancos olhando isso e perdendo clientes e cada vez mais os Nubanks da vida crescendo, Trigs e tudo mais, viu que estava tomando essa parte de clientes, então acabou que os bancos tiveram que correr atrás do tempo perdido aí, melhorando seus softwares, melhorando jornada, chegando mais próximo ali do cliente que eles estavam perdendo para conseguir dar uma experiência melhor cada dia. E você passou, né, um tempinho na Espanha também. Eu queria saber como essa experiência mudou a sua carreira. Mudou totalmente, porque eu fui lá para trabalhar numa empresa espanhola. A cultura é totalmente diferente, uma cultura muito menos burocrática, então você acaba tendo trabalhos mais efetivos, você acaba sendo mais assertivo no que você faz. Então foi um pouquinho até de cultura que eu trouxe para a CBK, que estou como sócio atualmente. Justamente foi esse tipo de trabalho que eu tive lá. Então, morar lá, a parte pessoal, sensacional, muito bom, tá? Mas a parte de empresa corporativa foi uma das coisas que eu mais senti de diferença. É como às vezes nós burocratizamos as coisas aqui, deixamos mais complexas, mais complicadas, e lá é ação, né? Chegar no objetivo, resolver as coisas mais fáceis. E é o que a gente tenta fazer aqui também, é não burocratizando as coisas, deixando o software mais simples, deixando soluções mais simples, e é isso que eu trago mais de cultura de lá. A minha primeira pergunta seria para a diferença do score para produtos padronizados e nichados. Bom, quando a gente fala de score para produto nichado, né, um produto muito específico, a gente precisa entender que todas as informações, todos os dados que você traz para aquele produto, ele é muito específico. Por exemplo, é um produto como seguro de residência, né, para uma seguradora. É um produto muito específico, são informações muito específicas que levam a você avaliar se aquela residência tem ou não risco de sofrer algum acidente. Quando você pensa em produtos mais genéricos, como capacidade financeira, você consegue usar a informação, por exemplo, de um crédito pessoal, de um cartão de crédito, de um financiamento, de algum outro produto financeiro, que aquelas informações servem para você fazer o financiamento do crédito, o financiamento do cartão e tudo que envolve esses produtos mais genéricos. Então, existe muita diferença, existe diferença para produtos nichados, existe diferença para produtos genéricos. Depende muito do que você vai fazer e que tipo de informação que você vai trabalhar. Quanto mais genérico, mais fácil de você replicar o algoritmo de decisão para aquela informação. Então você sabe que aquele cliente é um bom cliente para produto de crédito pessoal, como é para cheque especial, como é para cartão de crédito e assim vai. E para produtos mais nichados, você sabe que aquele cliente é um bom cliente para aquele produto e não para outro. Então é assim mais ou menos que funciona o score para produtos nichados e produtos mais genéricos. Também queria saber o que te levou a trabalhar, né, exercer esse cargo na Quintes. Bom, a Quintes é uma empresa que trabalha num leque muito grande de tecnologia. Então ela vai desde implementação SAP, a parte de governança, de desenvolvimento de aplicativos, e ela tem uma boutique de dados que é a Queds. E aí quando eu tive a oportunidade de liderar essa unidade e essa unidade levar para o mercado toda a parte de tecnologia, toda a jornada de dados, toda a parte de transformação digital, é um desafio que pouquíssimas empresas conseguem oferecer. Então a Quintes consegue ter esse tipo de atuação, consegue atuar em grandes empresas e consegue ser uma grande parceira na transformação digital. Esses atrativos fizeram com que eu aceitasse a proposta e a gente está indo lá e está muito bem sucedido, graças a Deus. Eu queria saber como é que a tecnologia passou de uma área de apoio para uma área estratégica.
Na realidade, já há alguns anos a tecnologia saiu dessa posição, indo para uma posição mais estratégica, até porque o software, as plataformas, enfim, os aplicativos, eles passaram a fazer parte do produto também. Então, a experiência conta tanto quanto o produto final. A gente vê nas compras que você faz online, quando você compra e o seu fluxo é legal, a sua entrega é bacana, ele agrega ali ao seu produto. E o inverso, às vezes, faz você parar de comprar quando você não tem essa experiência anterior, mesmo que você tenha gostado do produto. Então, você enxerga isso tanto nesse processo B2C, como em projetos dentro das empresas, os processos e os fluxos dentro da empresa, o relacionamento com o cliente. Então, hoje a tecnologia está de ponta a ponta. Eu também queria saber como se tornar um membro da IAPP mudou a sua carreira. Na realidade, a IAPP ela é muito focada, né, na proteção de dados, na segurança. Isso é muito importante hoje em dia. Eu acho que a nossa responsabilidade como empresa, como controlador e operador dos dados é manter todos esses dados seguros, até porque os titulares muitas vezes não sabem os direitos que eles têm e o que pode ser feito com aqueles dados dele. Então, ter essa consciência, ter essa preparação e trazer isso para dentro do meu dia a dia foi realmente um diferencial. Perfeito. Eu também queria saber as suas considerações sobre essa edição do evento. O evento eu acho incrível, tá incrível. Muitos profissionais capacitados. O pessoal que participou comigo do painel foi incrível também, gostei bastante. Acho que é um evento que tem que ser repetido sempre. E essa junção de vários temas, de vários know-hows diferentes, faz toda a diferença. O Square Summit está sendo muito legal, especialmente esse painel, poder participar desse painel, poder olhar um pouco da minha trajetória como carreira, porque a gente abordou vários temas, né? O Kenji, a Adriana e o Fabrício dentro desse painel também foi super importante. Pessoas com conhecimentos e perfis diferentes nos agregaram bastante nessa discussão. E o Square Summit ele é uma referência na parte de Score e estou super feliz em estar participando. O evento muito bom porque ele tem vários segmentos, então você vê pessoal de agro, pessoal de seguradora, banco, então cada momento do evento está sendo focado em um nicho também, né? Em um segmento de empresa. Então, todas as soluções e papos e entrevistadores e tudo mais, acaba sendo muito abrangente, então agrega muita informação pra gente. E a gente como tech, então, pode prestar serviço para todo mundo, pra gente é um evento sensacional. O Square Summit é um evento, né, muito importante, muito rico, ter a oportunidade de estar aqui com profissionais incríveis, a Adriana, o Fabrício, o Diego, a Melissa, o Pedro, todo mundo aqui trocando muita informação e a gente aprendendo cada vez mais. Um evento que precisa ser feito, refeito e perpetue por muitos anos aqui no Brasil. Muito, muito, muito legal.